Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Dando continuidade ao vídeo da semana passada, no qual trouxe para vocês a minha divisão orçamentária baseada nos ensinamentos do livro Os Segredos da Mente Milionária, hoje iremos conversar sobre a importância dos primeiros passos de um investidor e as principais alocações possíveis para que seja estabelecida a base firme do seu patrimônio. Bem, pessoal, como comentado na breve introdução ao vídeo, hoje iremos dar continuidade ao tema da semana passada, focando nos primeiros momentos de um investidor iniciante no mundo dos investimentos, pois a forma como você começa, com certeza vai ser de grande importância para determinar o seu sucesso futuro. Então, se você ainda não investe e por isso se sente perdido, sem saber por onde começar, assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que você sairá daqui bem mais esclarecido sobre seus próximos passos. É claro, muita gente começa a investir meio que sem saber o que está fazendo e mesmo assim, às vezes por mais sorte do que juízo, acaba ganhando dinheiro. Afinal, quem nunca ouviu falar de alguém que começou bem nos seus investimentos, ganhando dinheiro nos primeiros anos, mas depois de algum tempo reverteu esse lucro em prejuízo? Provavelmente quem teve essa história no mercado começou a investir num bull market, onde a maioria dos ativos tendem a subir. Então, por isso fica mais fácil acertar na escolha de onde colocar o seu dinheiro. Mas quando o ciclo econômico vira, e ele sempre vira, afinal a economia é cíclica, e certos ativos começam a cair, é aí que a gente vê que quem não tem uma base bem formada de conhecimento em finanças e investimentos começa a se desesperar. Então, mesmo que você já invista, eu realmente acredito que esse vídeo também vai ter alguma utilidade para você, para garantir que a base dos seus conhecimentos como investidor não possua nenhuma lacuna que possa eventualmente te levar à ruína. Minha ideia para hoje é primeiramente trabalhar com vocês o conceito de renda fixa e renda variável, da forma mais simplificada possível para não estender muito o vídeo. Depois, iremos tratar da importância do investidor traçar um planejamento para a construção da sua reserva de emergência. Também irei comentar como a gente pode chegar a uma conclusão de quantos por cento da sua carteira tem que estar alocado em renda fixa e quantos por cento tem que estar em renda variável. Após isso, vamos dar uma pincelada rápida sobre os principais investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, temos aí no mercado para o investidor iniciante. Obviamente, não tem como eu falar sobre todos esses temas de forma aprofundada num único vídeo, né? Ou então eu teria que fazer um vídeo aqui de 1, 2 horas, quem sabe. Mas então eu te sugiro que você pegue um caderninho ou abra o bloco de notas no computador, essa é uma boa também, e vai anotando as suas dúvidas, e assim que terminar o vídeo, comenta aqui embaixo sobre os temas que você gostaria que eu falasse no futuro, em vídeos futuros. Como forma de recompensar esse vídeo que vai estar recheado de bom conteúdo, vou te pedir para já deixar sua curtida aqui embaixo no joinha e se inscrever para se juntar a todo mundo que já é inscrito aqui no melhor pequeno canal de finanças e investimentos do YouTube. Pessoal, depois de pôr em prática tudo que você aprendeu no vídeo da semana passada sobre divisão orçamentária, você já pode se considerar um poupador. Você gasta menos do que ganha. Mas agora que você já consegue fazer sobrar todos os meses aquela fatia mínima de 10% da sua renda mensal destinada aos investimentos de longo prazo, você tem que aprender a alocar esse capital da melhor forma possível. E para te ajudar com essa tarefa, eu gostaria de começar conceitualizando os dois tipos diferentes de investimentos que temos no mercado financeiro: renda fixa e renda variável. Entendendo bem a natureza de cada um, seus prós, seus contras, você vai conseguir sozinho concluir quando será melhor utilizar um ou outro para multiplicar o seu patrimônio. Muita gente pensa que renda fixa é investir em algo que nunca varia de preço, é 100% seguro e previsível. Isso está errado. Apesar de existirem alguns investimentos que muito provavelmente vão te entregar exatamente aquilo que prometeram de rentabilidade, nunca podemos dizer que algo seja 100% sem riscos. Simplesmente não existe nada sem riscos no mundo dos investimentos. Eu gosto do conceito de renda fixa como sendo o tipo de investimento em que você empresta dinheiro para uma instituição e no futuro vai receber aquele principal emprestado mais os juros como previamente combinado. Por exemplo, se você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo federal. Se você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para um banco.
Se você compra uma debênture, você está investindo em crédito privado, emprestando dinheiro para uma empresa. Todos esses investimentos possuem riscos, uns maiores e outros menores. Dentre os que eu utilizei como exemplo, podemos afirmar que o de menor risco é emprestar dinheiro para o governo através do Tesouro Direto. Afinal, se essa instituição passar por dificuldades para pagar suas dívidas, basta apertar o botão da emissão monetária e criar quantos reais o executivo quiser. Claro que isso não seria uma ação sem consequências, mas isso é um assunto para outro momento. O meu ponto aqui é que o governo, dentre todas essas instituições, é a que menos tem chance de te dar um calote. Portanto, o empréstimo para ele é o que te paga o menor retorno entre todas. Nos investimentos, é muito importante que você compreenda que se algo apresenta um risco maior, ele também precisa prometer um retorno maior. Esse é o chamado prêmio de risco. Agora, indo por outro lado, renda variável são investimentos em que você compra algo na bolsa de valores, no caso de ativos negociados em bolsa, com a expectativa de que no futuro as pessoas vão estar querendo comprar aquele mesmo ativo por um valor ainda maior do que ele está sendo cotado no presente. Claro, pessoal, eu estou passando para vocês o conceito desses dois tipos de investimentos da forma mais simplificada que eu consegui. Afinal, não é do meu interesse entrar nos pormenores da definição de cada um. Primeiramente, começando a investir, é super importante que você trace um planejamento para que seja construída a sua reserva de emergência. Aqui no canal eu já fiz um vídeo cobrindo todos os principais investimentos possíveis para montarmos a nossa reserva, inclusive ensinando como saber o quanto de dinheiro você precisaria destinar para esse bote salva-vidas dos seus investimentos. Já que já existe um vídeo detalhando esse tema, hoje eu vou me limitar a passar a lógica por trás desse pedaço do seu patrimônio. Aqui precisamos de um investimento que seja seguro, previsível e de alta liquidez. Liquidez é o potencial que algo tem para ser convertido em dinheiro. Ter alta liquidez quer dizer que você consegue transformar de forma rápida aquele investimento em capital para poder utilizá-lo da forma que bem quiser. Só através desses conceitos básicos já podemos entender que não tem como a gente montar nossa reserva de emergência através da renda variável, não é mesmo? Imagina só você ter comprado ações de lojas americanas a R$12 em janeiro desse ano e quando vai tentar liquidar esse investimento para arcar com alguma emergência inesperada, se depara com os valores atuais de cerca de R$1 por ação. Seria, no mínimo, catastrófico. Um ponto interessante em que diferentes educadores financeiros terão opiniões distintas é sobre qual a porcentagem dos seus aportes nesse primeiro momento deverá ser destinada à construção da sua reserva de emergência. E já adianto que não existe resposta certa para isso. Existem pessoas muito bem entendidas que defendem que o investidor iniciante deve dedicar 100% de seus aportes à sua reserva de emergência até atingir aquela meta que ele mesmo estabeleceu. Esse é um ponto de vista bastante conservador que eu, Matheus, não sigo. Eu acredito sim que precisamos priorizar a nossa reserva nesse primeiro momento, mas também acredito ser muito importante adquirirmos o hábito o quanto antes de investir pensando no longo prazo. Na minha opinião, você poderia, por exemplo, dedicar 50% dos seus aportes à sua reserva de emergência. Dessa forma, você já acelera a construção daquele colchão financeiro que é de suma importância, mas também já vai explorando e conhecendo outros tipos de investimentos. Tá bem, Matheus, mas e como que eu vou saber o quanto da minha carteira precisa estar em renda fixa e o quanto precisa estar em renda variável? Bem, adivinha só, também não existe uma resposta certa para isso. Essa questão envolve múltiplos fatores, como o seu perfil de investidor e, consequentemente, o quanto de risco você está disposto a correr por retornos potencialmente maiores e também a sua idade, já que pessoas mais velhas que têm menos tempo até o momento de precisar desfrutar da sua aposentadoria, idealmente deveriam ter uma carteira com menos risco do que uma pessoa com 20 anos de idade. Eu, pessoalmente, gosto de seguir o modelo de Benjamin Graham, que defende que o investidor deveria limitar suas porções de renda fixa e variável a um mínimo de 25% e máximo de 75% em cada uma. Ou seja, se você é extremamente conservador e não consegue nem dormir direito pensando no valor das suas ações subindo e caindo, você pode criar uma carteira conservadora com 25% de renda variável e 75% em renda fixa. Opostamente, se você é muito arrojado, pode criar uma carteira com 75% em renda variável e apenas 25% em renda fixa. E é claro, se você quiser algo mais equilibrado, mais moderado, pode criar uma carteira com meio a meio, 50% em cada um.
John Bogle, que é um dos maiores investidores do mundo, também defende um outro modelo pessoal dele. Ele diz que o investidor deveria ter exatamente a sua idade em porcentagem de renda fixa e o restante em renda variável. Por exemplo, eu que tenho 28 anos deveria ter, pelo modelo dele, 28% em renda fixa e 72% em renda variável. E conforme eu fosse envelhecendo, eu buscaria cada vez mais a segurança da renda fixa para proteger o patrimônio que eu construí ao longo da minha vida. Depois de tomar a sua decisão de como você vai estar dividindo a sua carteira entre renda fixa e renda variável, está na hora de conhecer os principais investimentos para iniciantes. Na renda fixa, além dos títulos do Tesouro Direto, que como já comentamos, são assegurados pelo governo federal, acho interessante o investidor iniciante se limitar aos investimentos que possuem algum tipo de garantia. Aqui no Brasil existe o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que assegura investimentos bancários até um valor máximo de R$ 250 mil. Os investimentos cobertos por essa garantia são os CDBs, os LCIs e as LCAs. Resumidamente, num CDB você empresta seu dinheiro para um banco utilizar como bem entender, e nos LCIs e LCAs você empresta dinheiro para um banco usar em projetos de setores específicos. O I do LCI significa infraestrutura e o A do LCA é agronegócio. Esses três tipos de investimentos possuem muitas variâncias entre eles. Alguns CDBs são de liquidez diária e vão servir para montar a sua reserva de emergência. Outros vão travar o seu dinheiro até o momento de vencimento, mas em compensação vão te entregar uma rentabilidade um pouco maior. Então é importante que você avalie os prós e os contras de todos os investimentos que você contemplar investir. Só para ilustrar melhor, eu fui até a corretora que eu uso e trouxe para vocês verem dois exemplos de CDBs disponíveis. Ambos são do banco Digimais, que eu sinceramente nunca ouvi falar. Então eu já não investiria neles antes de pesquisar muito bem sobre a saúde financeira desse banco. Se você não quiser ter o trabalho de fazer uma pesquisa do tipo, eu sugiro que você invista apenas em CDBs de grandes bancos, como Itaú, Santander, Bradesco, entre outros. Mas continuando, a gente percebe que o primeiro CDB te promete um retorno de 121% do CDI e tem vencimento apenas em julho de 2028. Como esse CDB em específico não tem liquidez diária, o seu dinheiro ficaria trancado até a data de vencimento. Em seguida, trouxe também um exemplo de uma LCA e uma LCI, ambas do BTG Pactual, uma instituição muito bem mais conhecida e que me deixaria mais tranquilo em investir meu capital. A gente logo de cara percebe que lá nos CDBs nos prometiam uma rentabilidade de cerca de 120% em cada um, e aqui temos rendimentos apenas de 89% e 88%. Bem, se você lembra do que eu já comentei, maiores riscos têm que necessariamente te prometer retornos maiores. E aqui temos alguns pontos que fazem desse LCI e desse LCA investimentos de menor risco do que os CDBs que eu mostrei anteriormente. O primeiro ponto eu já comentei, que é o fato do BTG ser um banco muito mais robusto, muito mais conhecido do que um Digimais da vida. E o segundo é que aqui temos um vencimento bem mais curto, seu dinheiro ficaria travado apenas até 2024. Além disso, um ponto que não tem muito a ver com segurança é o fato de que CDBs pagam 15% de imposto de renda sobre o seu lucro no momento de vencimento, e LCIs e LCAs são completamente isentos de impostos. Falando agora de renda variável, podemos resumir esse mercado para o investidor iniciante basicamente em ações e fundos imobiliários. Quando você compra ações, você se torna sócio de um negócio. Ao comprar uma única ação, você está comprando a menor parte possível do direito societário de uma empresa. Existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro através do investimento em ações: pela valorização dos ativos ou pela distribuição de dividendos. Existem empresas que são mais focadas em reinvestir os seus lucros no próprio negócio e, por isso, não distribuem proventos. Por outro lado, reinvestindo aquele capital na própria empresa, eles te prometem que você vai poder lucrar através da valorização das suas ações, já que aquela empresa vai crescer. Também existem, é claro, empresas que têm a característica de distribuir parte dos seus lucros com os seus acionistas, na forma de proventos, sejam dividendos ou juros sobre capital próprio. Já os fundos imobiliários são fundos de investimento que compram imóveis ou créditos do setor imobiliário. Comprar uma cota de um fundo imobiliário quer dizer que você é dono de uma pequena parte de todo o patrimônio daquele fundo. Apesar desse tipo de investimento poder mostrar, sim, valorização das suas cotas ao longo do tempo, ele está muito mais focado na geração mensal de renda através da distribuição de proventos, de forma similar a alguém que compra um apartamento e bota esse apartamento para alugar, para ficar rendendo um pouquinho ali todo mês.
Os fundos imobiliários, diferentemente das empresas do mercado de ações, são obrigados por legislação a distribuir 95% dos seus lucros semestralmente na forma de dividendos. Olha, eu não chego a desestimular que o investidor iniciante invista em ações, mas eu bato o pé e afirmo: investir em ações é sim mais complexo do que investir em fundos imobiliários. Então, se você é um completo iniciante no mercado, talvez seja interessante iniciar na renda variável apenas em fundos imobiliários. Dessa forma, você vai poder botar aos pouquinhos o pé na água para ver se está gelada e não vai direto para aquele mergulho. É claro, nos fundos imobiliários você também vai ter variação no preço. Você também vai poder sentir a volatilidade do mercado na pele. Mas essa volatilidade, na teoria, é para ser bem menor do que no mercado de ações. Além disso, também existe a vantagem dos fundos imobiliários, como eu já comentei, distribuírem dividendos de forma muito mais frequente. Isso é muito recompensador para o cérebro do investidor iniciante. Bem, pessoal, esses são os principais investimentos que, ao meu ver, você, como investidor iniciante, tem para colocar os juros compostos para trabalhar ao seu favor. Investindo com consistência, mês a mês, em algum tempo você vai ter o grande prazer de acompanhar o crescimento do seu patrimônio, para que um dia você possa se aposentar e viver dos rendimentos daquilo que você mesmo construiu, para não ter que depender do Estado, de previdência pública, que no Brasil não é o suficiente para aposentar o trabalhador com dignidade. Como eu já comentei, a reserva de emergência é um ponto crucial do seu patrimônio. Emergências são imprevisíveis, mas é completamente previsível que uma hora ou outra algo inesperado aconteça. Então assista em seguida ao meu vídeo de como montar a sua reserva de emergência e esteja preparado.